Olá, ouvintes do Ponto Poder Cafezinho. No episódio de hoje do nosso programa, vamos comentar os principais trechos da entrevista com o presidente do PSD no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho. O dirigente concedeu entrevista à live Ponto Poder nesta quinta-feira e que está disponível no YouTube do Diário do Nordeste. A entrevista foi conduzida por mim, Wagner Mendes, e pela repórter de política do Diário do Nordeste, Luana Barros, que está agora comigo para trazer os detalhes desse bate-papo. Tudo bem, Luana Barros? Bem, Wagner Mendes, um prazer estar de volta aqui ao Ponto Poder Cafezinho. Vamos conversar um pouquinho aí sobre essa conversa longa que tivemos com o ex-vice-governador e presidente do PSD, Domingos Filho. Exatamente. Antes da gente começar o nosso bate-papo, quero lembrar a você que o Ponto Poder Cafezinho está nas principais plataformas de áudio. Você pode nos seguir por lá, ativar as notificações, fazer avaliações, comentários e dar sugestões, que estamos sempre atentos à nossa audiência. Agora, Luana Barros, convidamos o presidente do PSD no Ceará, Domingos Filho, para bater esse papo conosco, dentro ali daquela série de entrevistas com dirigentes partidários, fazendo avaliação de cenário e já olhando a conjuntura política das eleições de 2024, as eleições do ano que vem. E ele veio e comentou sobre vários assuntos, sobre Sarto, sobre Camilo, sobre Elmano, sobre a trajetória do PSD no Ceará, o que é que o partido almeja daqui para frente. Mas um dos pontos que a gente pode comentar aqui é justamente essa relação dele com o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Ele já disse em outras entrevistas, inclusive, que só apoiou o prefeito por conta da relação que ele tem com o ex-prefeito Roberto Cláudio, mas que a falta de atenção, a ausência de diálogo e o desprestígio do prefeito com o partido nos últimos meses acabou alimentando esse rompimento, né? Exatamente, né? Eu acho que foi um dos desembarques, vamos dizer assim, da Prefeitura de Fortaleza, sobre os quais a gente falou bastante no Ponto Poder, né? Seja aqui no Ponto Poder Cafezinho, na live, no site do Diário do Nordeste, porque é mais um desembarque de um grande partido aliado aí ao prefeito José Sarto, né? O PSD, o Domingos Filho, né, presidente do PSD, fala muito claramente de uma falta de reconhecimento de um partido, no caso o PSD, que é um aliado de primeira ordem, né, que esteve junto com o PDT a nível estadual, esteve junto com o PDT durante as duas gestões do Roberto Cláudio e também apoiou a eleição do José Sarto para a Prefeitura de Fortaleza lá em 2020, né, apoiou ainda no primeiro turno. Então, de fato, um aliado histórico já, né, já de muitos anos do PDT, tanto em Fortaleza como no Ceará, e que ele contou pra gente, né, a gente até reforçou isso na live Ponto Poder, de tipo assim, então vocês procuraram diálogo e não tiveram? E ele fala assim, nós procuramos, e era uma coisa, né, pelo que ele nos contou, generalizada, não abrangia só ele, que é o presidente do partido, mas a bancada, né, por exemplo, a bancada federal. Isso é um ponto interessante você pensar, porque para prefeitos, seja capital ou interior, é muito importante contato com deputados federais, porque são eles que estão lá em Brasília, eles que podem trazer recursos, eles que podem negociar emendas. Então, assim, mesmo os deputados federais do PSD não conseguiam esse diálogo com o prefeito José Sarto, que acabou resultando aí nesse desembarque, e que não é um desembarque só da gestão, né? É também já um apontamento de que ele não vai apoiar a candidatura à reeleição do prefeito José Sarto. Então, assim, é algo que tem um desdobramento e um efeito forte que diminui ainda mais as possibilidades de aliança para o prefeito. Pois é, Luana, e inclusive a gente separou um trecho dessa fala dele, né, sobre o prefeito Sarto, da entrevista. Vamos acompanhar esse trecho. Nos sentimos, e eu passei a dizer isso muito claramente, com seus deputados federais, com toda a linha, com a direção do partido, que não estavam tendo a acolhida e o reconhecimento adequado por parte da gestão de Fortaleza. Nada de pessoal, quando o prefeito Sarto, nada de tal, não tínhamos. E começamos a colocar isso muito claramente. Achamos que, inclusive, outras forças que nós julgamos que não tinham o mesmo tamanho político, até que não votaram com o Sarto, estavam sendo mais chamadas a participar da questão da realização e da discussão da política pública. Nós fizemos o quê? Tomamos uma posição, depois de esgotado tudo isso, claramente, e anunciamos cedo, entregando a questão dos cargos, fazendo isso aqui, para poder, até muitos diziam o seguinte, nós votamos lá nele,
se o PSD votou, é justo que esse debate, que essa condição vá lá para o período da eleição, porque se está ocupando o que já conquistou, mas não tinha uma ocupação de nada. Você só fez disso aqui, olha, você tem duas secretarias regionais que são as ouvidorias, que nem a ocupação dos espaços. Então, assim, eu procurei ser mais claro, até porque achava que politicamente, se aquilo estava sendo uma impossibilidade, uma dificuldade de um prefeito que é candidato à reeleição e que não há um sentimento do partido em apoiá-lo, que se entregue à questão dos cargos, porque ele busca outros apoios. Então, foi isso aí o que aconteceu. Não tinha diálogo com o prefeito? Você chegou procurou isso? Como é que acontecia isso? Não, posso lhe dizer que temos muita paciência e muita humildade em como trabalhar isso aí. E assim, uma coisa generalizada, se você perguntar aos deputados federais do partido, se perguntar aos deputados estaduais do partido, se perguntar assim, enfim, todos nós sabemos, tiveram algumas dificuldades aí, que foram passadas no longo da coisa, enfim, mas eu já disse que tenho todo o respeito, tenho tudo, não tenho nada de o que falar. Apenas temos visões políticas diferentes, gestões diferentes, que ficaram consolidadas no decorrer da gestão dele. Tá aí, ele explica bem, né, Luana, sobre o que aconteceu, né, justifica bem, falando aí sobre esse rompimento, mas um outro trecho da entrevista também que ele fala já pensando em 2024, né, nessa aliança que ele faz, que ele acaba se aproximando também do governo do estado. Ele diz, olha, toda a decisão que o PSD for tomar vai ser dentro dessa aliança que é liderada pelo governador Elmano de Freitas, né? Exatamente. São fatos que acontecem numa sequência, né? Ele desembarca e da Prefeitura de Fortaleza, o PSD sai dessa aliança e automaticamente ele também, na sequência, embarca e definitivamente na base aliada ao governador Elmano de Freitas. O PSD ele esteve numa chapa diferente da do Elmano, né? O PSD, o ex-vice-governador Domingos Filho, era candidato a vice-governador junto com o Roberto Cláudio do PDT. Então, assim, eram chapas distintas ali naquele momento de 2022. Mas desde o início do ano, o PSD, o próprio Domingos Filho já vinha dando indicações de que, olha, a gente não vai colocar obstáculos aqui para o governo, né? E ele fala durante a entrevista à Live.poder que, de fato, eles faziam parte do projeto até pouco tempo, né? Até pouco tempo antes de 2022, então não faria sentido uma oposição mais forte, né? E aí agora ele, de fato, com a Secretaria de Proteção Animal, né, com o deputado federal Célio Studas, que assume como titular dessa pasta estadual, o PSD entra nessa aliança, ele retorna, na verdade, não é que ele entra, né? Ele retorna essa aliança a nível estadual e ele deixou muito claro isso, de que qualquer discussão sobre quem o PSD vai apoiar para a Prefeitura de Fortaleza vai ser tomada dentro dessa aliança. Ele, inclusive, fala aí sobre os parlamentares fortes que o PSD tem em Fortaleza, como o deputado federal Célio Studas, o deputado estadual Fernando Hugo, por exemplo, entre outros parlamentares do PSD que tem muita votação aqui. E ele fala, olha, a gente até poderia pensar num caminho para uma candidatura própria, mas a preço de hoje a gente está, na verdade, querendo discutir com essa aliança, né? A gente até chegou a perguntar assim, e se for o Roberto Cláudio, né, de quem ele é muito próximo? Ele falou que não. Ele vai dar um passo à frente, ele deu um passo à frente ao entrar na aliança com o governo do estado, ao se afastar da gestão do Sarto, e ele não pretende mais voltar atrás. Então, qualquer candidatura que o PSD vai apoiar ano que vem em Fortaleza precisa ser dentro dessa aliança estadual. Vamos, inclusive, ouvir o que Domingos Filho falou sobre esse trecho na entrevista. Nós temos um partido com o quinto tempo de TV e rádio, que é um ativo importante para isso. Nós temos, dentro dos nossos líderes, o deputado Célio Studas, que é o segundo deputado mais votado em Fortaleza, com 105 mil votos, só perdendo para Luiziano. O deputado Gastão, com mais de 50 mil votos, o deputado Domingos Neto, aí em torno de 18, 19 mil votos. Portanto, nós temos uma representação política forte do partido em Fortaleza. Nós temos nos deputados estaduais a mesma coisa. Deputado Lucílio Girão, deputado Fernando Hugo, são deputados eleitos, em sua grande maioria de votos, em Fortaleza. Tá? Então, enfim, nós temos representação política em Fortaleza, base em Fortaleza e resultados apuráveis. Uhum. Então, é natural que o partido, em toda e qualquer aliança que esteja, tenha, evidente,
Primeiro, como princípio é o quê? É ter candidatura própria. O partido político é buscar ter candidatura própria. Mas a forma em que se está colocada e as dificuldades como estão colocadas as eleições de Fortaleza não demonstram um sinal mais efetivo de êxito nessa direção. Então, se não tem. Por quê? Porque como é que está Fortaleza hoje? Nós temos aí uma candidatura do Wagner, nós temos aí uma candidatura do bolsonarismo, nós temos aí uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, nós temos aí uma candidatura do PDT, para falar só nessas 4, podendo isso se ampliar mais um pouco. Sim. Então, em função da divisão e do radicalismo que contaminou o país como um todo, das posições que já estão colocadas, não há assim, muito sinal de que você disser, vou entrar na outra via, embora com essas características, com possibilidade de êxito. Então, assim, quando essas questões estão aqui, você procura definir as alianças, como? Naquelas, no arco em que você estiver inserido. E buscando a linha de maiores afinidades políticas e espaço político que, naturalmente, os partidos políticos reivindicam. Então, isso nos coloca junto da linha da base do governador Elmano, né, do senador Camilo, e digo também dessa relação política com o Cid, porque também todos estão trabalhando o mesmo projeto de buscar um caminho e uma unidade em uma candidatura só. O Domingos, ele situa muito bem, né, Luana, em que posição o PSD está. É um partido que está na base do governador Elmano de Freitas, que dialoga bem com o Cid, embora seja do PDT, né, um partido que acabou ali rompendo com o PT em âmbito estadual na eleição do ano passado, mas é uma postura muito alinhada à postura do governador Elmano de Freitas, do ministro Camilo Santana, e ele acaba apresentando esse alinhamento, né, nos últimos meses, inclusive com o anúncio aí de desembarque da base do prefeito José Sarto, e ele justifica também isso, ele diz o que é que aconteceu, olha, a gente não estava bem, né, na prefeitura, a gente não tinha uma boa relação com o prefeito, ao mesmo tempo em que o grupo vencedor, liderado ali pelo governador Elmano e pelo ministro Camilo, nos fez ali um chamamento, né, nos convidou, né, para participar ali do governo. Então ele acaba explicando que houve ali duas posturas, né, uma postura em desalinhamento ali com a prefeitura de Fortaleza, ao mesmo tempo houve ali um chamamento, né, houve um convite por parte ali do Palácio da Abolição. Então, ele já indica e ele já diz como é que ele vai se preparar para o ano que vem e completamente alinhado, né, Luana, para essa disputa. A Prefeitura de Fortaleza já disse que vai estar junto a esse grupo e o discurso também está muito alinhado. Exatamente, assim, a preço de hoje eu acho que são entendimentos opostos, né, ele sentiu uma falta de reconhecimento da parte do prefeito José Sarto, como ele mesmo fala, uma falta de reconhecimento não só com ele enquanto presidente, mas com todo o partido, com as bancadas estaduais e federal. Então, assim, e essa é a postura inversa que ele sente em relação ao governo, segundo ele próprio, né? Ele sente que ele não estava ali, né? Ele não foi aliado ao governador Elmano de Freitas. O governador Elmano de Freitas ganhou em primeiro turno, então não dá nem para falar que no segundo turno estiveram juntos. Não, ele no primeiro turno estava apoiando Roberto Cláudio, o Elmano ganhou no primeiro turno, então não houve nem esse momento do segundo turno, vamos dizer assim. E de fato é um partido que não esteve junto, não esteve nas fileiras, não é um aliado de primeira ordem do governo Elmano de Freitas. E até a gente separou esse trecho, né, Wagner, dele falando que considera até uma atitude humilde dos vencedores ter chamado, e que ele sente que se o governo quiser aproveitar mais quadros, né, hoje a gente tem um secretário estadual que é do PSD, que é o deputado federal Célio Studas, como a gente tinha mencionado, mas que se o governo quiser aproveitar outros quadros, o PSD está aberto também. Exatamente, vamos ouvir aqui o que ele diz sobre isso. Primeiro ponto, nós disputamos as eleições e perdemos. Se nós disputamos as eleições e perdemos, não temos legitimidade para poder estar pleiteando dentro do governo do Estado outros espaços, como direito de reivindicação, diferente que era de Fortaleza,
porque eu fui candidato a vice-governador do PDT, né, do Roberto Cláudio. Em uma aliança que todos vocês sabiam, o Ceará todo, que estava definida em que o candidato a senador seria do PT, seria o Camilo, o PDT indicaria o candidato a governador e a gente a vice do PSD. E dentro dessa aliança eu fui convidado para ser o vice, para qualquer um do PDT. Depois o PDT vai à convenção e escolhe um candidato que não era do agrado do PT. Com isso aí, há uma ruptura em que nós não demos causa. Depois disso aí, numa posição, digo até de muita humildade, os vencedores, o governador Eumano, vencedor no primeiro turno, o Camilo Santana, o maior líder do estado hoje, tá? O Cid se mergulhou, não participou da linha da campanha, mas um grande mediador no sentido de dizer o seguinte: bom, vamos recompor essa base que está historicamente no mesmo grupo político, no mesmo projeto político, nas duas eleições do Cid, nas duas eleições do Camilo e nessa eleição aqui. E com isso, convidou a que essa base, que nós fizemos parte de todas, viesse a se reaproximar. E a partir daí, fez um convite ao deputado Célio Studes para ocupar a primeira parte do país de proteção animal em um governo do Estado como uma política pública que está dentro do cardápio do nosso partido. E nós autorizamos e aceitamos. Portanto, estamos compondo a base do governo. Então, numa questão de convite e numa questão não de uma reivindicação, de uma condição, bom, nós só conversamos se for assim. Quem cabe dizer, vamos aproveitar mais os talentos do PSD, vamos abrir mais espaço para o PSD, vamos conversar mais PSD, é o governo. Nós não temos nada a estar fazendo imposições para isso ou aquilo. Estamos para contribuir o que fizemos nos dois governos do Cid, nos dois governos do Camilo. É claro que a gente está trazendo aqui alguns trechos, né, que a gente considera que sejam relevantes, né, mas a entrevista completa está lá no YouTube do Diário do Nordeste, um papo muito bom com o presidente do PSD. Agora, Lona, o que ele falou também, a gente não fala que ele foi só aliado do Roberto Cláudio no ano passado, ele integrava a chapa do Roberto Cláudio, ele era candidato a vice-governador. E aí ele declara que sabia, né, que o Eumano iria ganhar as eleições, né? É uma declaração também um pouco inusitada, já que ele era candidato e ele acaba declarando, mas ele fala isso no sentido de ser leal, né? De ser fiel ao projeto, de não abandonar o barco, mesmo achando que o resultado não vai ser o que ele quer, e ele diz que não mudaria nada do que ele fez, do que ele planejou, a depender ali se mantivesse aquele cenário, ele não mudaria nada do que ele fez, né, Luna? Eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, acho que Wagner Mendes concorda, como repórter de política e que acompanhou todos os desdobramentos, todo o rompimento que aconteceu ano passado e toda aquela sucessão de acontecimentos que chegaram no que a gente está vendo hoje, principalmente lá dentro do PDT, mas que, óbvio, tem impacto na política cearense toda, a gente acompanhou em loco, né? E aí, agora que a gente está há um ano, eu, pelo menos, tenho vontade de perguntar isso para todos os principais atores da conjuntura cearense. E aí, gente, se vocês soubessem que ia dar aqui onde a gente está, vocês teriam mudado alguma coisa lá atrás? A gente teve a oportunidade de perguntar isso para o Cid Gomes, né? E agora para o Domingos Filho. E aí, se agora, olhando, né, acalmou um pouco. A gente ainda está vivendo muito desdobramento daquilo, mas acalmou, deu uma acalmada, pelo menos na maioria dos partidos, né? Só o PDT que não pode dizer que acalmou. E aí, mudaria algo? E aí, a gente fez essa pergunta pro presidente do PSD, Domingos Filho, que era o partido mais importante, que era aliado ao Roberto Cláudio ano passado, inclusive não só integrando a chapa com o candidato a vice-governador, como também a candidata ao Senado, né? A ex-deputada estadual Érica Amorim também era do PSD. Então, era um partido muito, muito importante dentro da chapa do PDT, dentro da chapa encabeçada pelo Roberto Cláudio, né? E ele fala exatamente isso, que se fossem exatamente as mesmas circunstâncias, ele não mudaria nada. Ele fala, olha, existiam outras coisas, citou aí a entrevista que a gente fez com o Cid Gomes, em que o senador Cid, ele cita alguns acordos, cita algumas conversas que aconteceram, e ele fala, olha, talvez se eu soubesse dessas conversas, se eu soubesse mais coisas, poderia até, né, ter sido diferente, mas nas mesmas circunstâncias, se eu soubesse o que eu sabia na época, eu não mudaria nada mesmo, antecipando talvez
que a vitória viria para a chapa petista, porque ele fala isso, né, da questão nacional, do presidente Lula, na época, candidato, vir muito forte, do Camilo vir muito forte também para o Senado, então tinham aí cabos eleitorais, apoiadores importantes para o então candidato Elmano de Freitas. Ele cita tudo isso, toda essa conjuntura, mas fala que não mudaria nada. Inclusive, tem esse trecho, né? Vamos ouvir a fala do presidente do PSD sobre esse assunto. O senhor falou aí sobre ter sido convidado para ser vice de qualquer candidato que fosse do PDT, né? E acabou sendo pego ali no meio desse rompimento, dessa aliança estadual, né? A preço de hoje, olhando todos os desdobramentos, na época o senhor chegou a fazer críticas ao PT, chamou de um partido predador, falou que tinha muita ingratidão envolvida nesse rompimento. Agora, passado um ano, a poeira um pouco mais calma para alguns partidos, nem para todos, a gente vê aí o que está acontecendo no PDT, mas o senhor mudaria o posicionamento que o PSD teve naquela época? O senhor mudaria algo ou o senhor acredita que foi o posicionamento correto de continuar a aliança com o PDT? Não mudaria. Por que eu não mudaria? Porque o nosso partido fez um acordo em uma aliança. Nós não tivemos nada a ver com a disputa e a briga PT e PDT. A nossa convenção do PSD foi uma convenção que lançou Camilo para senador, Roberto para governador, Domingos Filho para vice. Por quê? Porque isso era um pacto. Bom, hoje depois se veio à tona que havia um acordo que nunca nos foi passado. Então, como é que eu jamais iria inscrever na minha biografia, por isso que eu digo que tomaria a mesma posição, escrever na minha biografia, embora sabendo que quem ia ganhar era o Elmano, embora sabendo que quem tinha um apoio do Lula com 80% aqui, do Camilo com quase isso, a liderança em eleições casadas, era evidente. Então, de abandonar aquilo que tinha acabado de ser referendado por uma convenção. Isso demonstraria, muitas pessoas até diziam, mas como é que deixa-se oportunidades como essa? Enfim, na vida, na política, a minha história política foi sempre de tomar posição e tomar essa posição e ir até o final. E manter e sustentar palavras, porque eu acho que é isso que dignifica a participação no político. Você não pode estar na política tão somente pelo senso de oportunidades, senão você não consegue conversar com as pessoas ou com a partida em outros momentos. Então, assim, é evidente que também na política há momentos em que nós somos mais ácidos numa crítica a partidos, embora que aliados, ou que tenham sido, ou que sejam, ou que possam ser. E como recebemos também. E a campanha política, por vezes, acirra essas posições de parte a parte. Então, assim, eu manteria a mesma posição que eu mantive, se as circunstâncias fossem as mesmas. Tá aí, ele fala, né? Se as circunstâncias fossem as mesmas, eu manteria a minha postura. Enfim, foi uma conversa muito produtiva, né? Praticamente 1 hora de conversa. Mais uma vez, reafirmando aqui, está no YouTube do Diário do Nordeste, também tem transmissão na TV Diário, sextas-feiras e domingos. Fica a reforçar aqui o convite, né, Luna, para acompanhar a entrevista completa com o presidente do PSD. Exatamente, Wagner, foi uma entrevista muito boa, a gente mostrou aí alguns pedaços que tratam mais essa conjuntura geral, né, das disputas, da disputa que passou, da disputa que vem, mas ele fala também um pouquinho sobre o interior, sobre disputa em Caucaia, em Itapipoca, como é que o PSD está se organizando para disputar as prefeituras nos outros municípios cearenses, fala aí um pouco mesmo desse pensamento do partido. Eu acho que é muito interessante, né, toda essa série, inclusive não só do Domingos Filho, mas entrevistas que a gente fez com outros presidentes de partido, porque às vezes eu acho que a gente fica tão atento nas eleições, que a gente esquece de acompanhar os partidos. Os partidos são a base da democracia. Eu ando falando muito isso, assim, em matéria, em live, em podcast, porque eles são essa base da democracia. De lá que sai todos os candidatos, todas as resoluções, tudo que a gente vai discutir, projeto para a cidade, projeto para o estado, projeto nacional, sai tudo dos partidos. Então é interessante a gente saber como é que essa galera que comanda esses partidos pensa, como é que eles se articulam, como é que eles veem a conjuntura para entender também lá na frente como é que vai se desenhar o cenário eleitoral. Então não deixe de conferir, não só do Domingos Filho, que está excelente, aquela, né, fazendo minha publi também, que estou substituindo Jéssica Elma dessa vez. Está certíssima. Então, assim, acho que fui bem. Mas todas as outras, a gente conversou com o Cid Gomes, Elcio Batista, então tem já muitos presidentes de partido lá pelo YouTube, então confira tudo.
Então é isso aí. Luana Barros, muito obrigado, viu, pela presença hoje. Nas próximas semanas tem mais, né? Exatamente. Não acaba, não para de estar movimentada essa política cearense. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Para acompanhar nossos próximos episódios, você pode acessar o Spotify, Deezer, Google Podcast e também o YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio. Ponto Poder.